Você faz tudo certinho e mesmo assim vem uma voz crítica dentro da sua cabeça quando uma coisa sai do lugar ou não acontece da forma que você idealizava, como você esperava que fosse a forma certa de acontecer. Ai, minha querida, eu sinto muito se a sua cabeça tá te deixando maluca. Saiba que o seu diálogo interno é responsável por dar significado para as situações e, mais importante, ele é responsável pela forma que você encara os desafios e se considera capaz para se colocar de frente e enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado, fazer as coisas que precisam ser feitas. No vídeo de hoje eu quero falar sobre autocrítica, sobre diálogo interno e como mudar a chavinha dessa voz, mudar o tom da voz que está falando com você para que ela seja mais uma aliada do que uma inimiga e para que isso te potencialize como pessoa, te auxilie a se desenvolver e desenvolver as capacidades necessárias para você alcançar tudo aquilo que você quer para a sua vida. Fica até o final desse episódio que eu vou compartilhar uma pergunta para você fazer internamente que vai dissolver na hora o peso dessa voz crítica. Sintonizando com a frequência da facilidade, seja muito bem-vindo ao Pode Ser Mais Fácil. Meu nome é Sara, eu sou bióloga e terapeuta e aqui venho trazer temáticas e reflexões para te ajudar a deixar a vida um pouquinho mais leve e se colocar no seu caminho com consciência, compreender quais são os hábitos que precisam ser integrados na sua rotina para você cada vez mais se sentir realizada, potente. Isso tudo no mínimo esforço, um pouquinho todo dia, sem pressão, sem cobrança. Vamos lá, minha amiga. Um passinho de cada vez. Eu já sofri muito com autocrítica. E essa voz, ela fica repetindo como se fosse um disco arranhado, porque ela foi ensaiada. Porque é muito mais fácil lembrarmos de uma crítica do que um elogio. Para pensar quando uma pessoa fala uma coisa ruim para você. É como se aquilo ficasse voltando e você se cobrasse, e você quisesse ser melhor. Agora, quantos elogios você recebeu no mesmo mês, na mesma semana? Às vezes a gente nem lembra. Então fica atenta para o que essa voz tem falado. Compreenda, você não é essa voz. Perceba essa voz, se coloca como uma testemunha, como se você se observasse de longe. O que essa voz está falando? O que ela está trazendo? Como que você pode olhar sem receber? Quando vier um momento de crítica, de peso, relembra das coisas potentes, das coisas boas que você fez no dia ou na semana. Quando as coisas saírem do seu controle ou quando você derrubar os pratos que você está segurando, traz um lugar de gentileza e acolhimento. Essa voz crítica, ela não vai te ajudar a fazer mais as coisas ou a consertar aquilo que não deu certo. Ela vai te paralisar, ela vai trazer procrastinação, ela vai fazer você sentir que não é o suficiente. E esse desânimo ainda vai fazer você continuar nesse ciclo, porque é como se a voz crítica pesada fizesse você olhar para a situação e perceber o quão diferente ia estar se você tivesse feito a escolha certa, se você fosse melhor. E isso vai gerar uma paralisia, você não vai conseguir colocar em prática, e aí a voz vai poder usar isso também contra você. Tá vendo? Você não faz nada certo. Como que a gente pode hackear o sistema da mente e trazer mais gentileza? Além dessa prática de falar coisas positivas, existe uma prática ainda mais eficaz, que é de pouquinho a pouquinho você trazer mais autoconfiança. Confiar em si. Para pensar. Quando que você confia em alguém? Quando essa pessoa cumpre as coisas que ela falou pra você, quando ela tem palavra. Se eu falo pra você: "Ó, eu vou te buscar às 2 da tarde pra gente ir no cinema", e eu arrumo uma desculpa, e eu cancelo em cima da hora, e aí, da outra vez eu faço de novo, e de novo, você não vai confiar em mim, certo? A mesma coisa acontece com você mesma. Quando você fala que vai fazer algo e não cumpre, ou não consegue sustentar, dar continuidade, é como se essa voz viesse falando: "Mas tá vendo? Você também não presta, você não consegue colocar em ação, você não é capaz", e coloca mais pra baixo. Agora quando você relembra das coisas que você tem feito, ela não tem muito argumento. E como que você pode colocar em prática algo que você sabe que te faz bem e realmente conseguir sustentar? Trazendo o mínimo passo possível. A ação mais ridiculamente pequena que você pode fazer por você. Honrando a sua palavra, eu gosto de falar em voz alta. Amanhã eu vou lavar roupa, amanhã eu vou esfregar meias encardidas. E aí, quando chegar o momento, se coloca nessa disposição, cumpre as promessas que você faz para você, que você vai se sentir mais confiante para realizar tudo o que você precisa.
E faz isso do mínimo possível, o menor passinho possível. Você quer começar a se movimentar? Faz 5 minutos de caminhada. Você quer se alimentar melhor? Não inventa de mudar radicalmente a sua rotina. Coloca uma fruta no seu dia e enche uma garrafa grande. Se compromete a beber ela. Reconheça as suas pequenas vitórias. Assim, toda vez que essa voz crítica vier encher o saco, você vai relembrar daquilo que você tem feito por você. Um outro ponto é reconhecer o que está na sua disposição para ser feito no momento e não se deixar preocupar. Preocupar, a própria palavra já disse. Você está ocupando anteriormente a sua mente, a sua atenção, a sua energia. Para pensar nessa situação catastrófica e chata que a sua voz crítica está trazendo. Tem como você fazer algo para mudar isso agora? Mesmo que seja um passinho pequeno, mesmo que seja uma pequena coisa? Provavelmente não. Provavelmente ela só está pesando na sua. Então por que você está gastando energia com isso, minha querida? Agora, se esse cenário catastrófico acontecer, você não vai ter que resolver lá na frente? Então deixe essa energia para a pessoa do futuro, para a sua eu do futuro resolver. Senão você vai estar gastando energia em dobro. Você vai estar gastando uma energia aqui, se preocupando com algo que nem vai acontecer, com algo que você nem precisava resolver na sua mente. Essa é uma mentalidade muito forte para ter. Quando vierem situações que tá tipo, ai, causa, ai meu Deus, tá vendo, fiz tudo errado. Calma. Isso aconteceu? Aconteceu. Essas consequências já foram colhidas, já estão aqui como resultado? Ainda não. Pode ser que não aconteça? Pode ser. Então por que eu estou me preocupando com isso? Eu acabei esquecendo de colocar no vídeo uma ferramenta muito importante para essa voz crítica se calar, que é ouvir áudios de afirmações positivas. É como se a gente ensaiasse mais a voz aliada, a voz que nos coloca para cima e faz a gente se colocar em movimento na direção certa. É incrível, eu tenho usado há muitos anos e para facilitar ainda mais o seu processo, eu vou disponibilizar um áudio de afirmação positiva super poderoso que eu tenho feito pelas manhãs. Tá aqui no link na descrição desse episódio. Voltando. E por último, se nutra. Lembra das suas práticas de autocuidado. Aquilo que você faz que simplesmente te faz bem, aquilo que nutre a sua criança interna. Seja colocar uma música e tomar um banho à luz de velas, seja passar aquele creminho cheiroso, ou tomar um chazinho antes de dormir. Seja aquele livro divertido e meio apimentado que você começou a ler. Relembra daquilo que te faz bem. Se nutre de coisas boas. Isso traz uma mensagem, um estímulo para o seu diálogo interno que você é uma aliada e que você se cuida, que você se ama, que você faz as coisas para cada vez mais se potencializar com saúde e se desenvolver para se tornar aquela versão que você tanto almeja alcançar. A frase para você refletir que vai dissolver essa voz crítica, que eu prometi lá no começo do episódio, é: eu falaria isso para uma pessoa que eu amo? Eu falaria isso para uma pessoa que eu amo? Será que isso que eu tô trazendo dentro da minha mente, eu falaria pra minha mãe? Eu falaria pra minha filha? Eu falaria pra minha melhor amiga? Muito provavelmente não. Muitas vezes somos doce com as outras pessoas, somos queridas, e dentro da nossa cabeça somos umas carrascas. Relembra disso. Não é sempre passar a mão na sua cabeça e falar: "Ai, tá tudo certinho, continua fazendo desse mesmo jeito, você não precisa se movimentar". Se coloque em movimento, se algo está errado, se você fez uma coisa que precisa ser consertada, com aquilo que você pode em cada momento, com os mínimos passinhos possíveis. Mas traz um diálogo que vai te potencializar, que vai te acolher e te trazer um caminho, como você faria com a sua filha, com a sua melhor amiga, com uma pessoa que você ama muito. Porque, entre aspas, é para você ser a pessoa que você mais ama. Você vai ter que vivenciar, conviver com a sua mente até o final dos seus tempos nesta vida. Então, como que você pode criar uma relação mais positiva, de forma a vocês se potencializarem juntas? Faz essa pergunta a próxima vez que a voz crítica retornar. Ela não vai resistir. Eu falaria assim com uma pessoa que eu amo? Um pequeno resumão para você ficar com esse conhecimento e colocar em prática. A voz crítica veio, traz essa pergunta e repita para você 5 coisas positivas que você realizou durante o dia, durante a semana. A nossa mente ela só consegue focar em uma coisa de cada vez. Então, quando a gente traz essa energia para a parada positiva, a parada crítica negativa vai ficando fraca, o volume vai ficando cada vez mais baixo. Lembra de retornar a sua autoconfiança com pequenas práticas que você cumpre
promessas que você realiza porque você sabe que te faz bem. E faz isso no mínimo esforço. 5 minutinhos repetidos constantemente, todos os dias, vão fazer uma diferença enorme na forma que você se olha, na forma que você se encara e reconhece que é capaz de fazer as coisas que te potencializam como ser humano. É isso que vai te dar força para continuar nessa jornada, mesmo meio bugada, mesmo sem compreender certinho como vai ser o caminho, quais são as coisas certas que precisam ser feitas. Você vai se entender como capaz e você vai utilizar todas as suas ferramentas para que isso se realize. Percebe essa voz sendo uma testemunha da sua mente. Ela não te define. Você pode alterar esse diálogo de forma a se potencializar como ser humano, como profissional, para se tornar cada vez mais próxima dessa versão que você tanto almeja alcançar. Espero que você aplique essas dicas e sinta a diferença no seu dia a dia. Se você quer saber outras práticas para tirar suas ideias do papel, para trazer rotina e hábitos possíveis que serão transformadores para você alcançar essa versão do futuro que você tanto almeja conhecer, continua aqui pelo canal. Temos vários vídeos já disponíveis e temos episódios novos todas as quartas-feiras. Era isso que eu queria compartilhar com você hoje. Mantenha esse cuidado e gentileza. Seja aliada da sua própria história. Lembra que nem tudo está sob seu controle. Deixe a preocupação de lado e se ocupe daquilo que é possível de ser feito nesse momento. No mínimo esforço, o menor passinho possível. Eu te espero na semana que vem. Um grande beijo e até a próxima!